Acalma os meus passos, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Retira as tensões dos meus músculos e nervos, com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem em minha lembrança. Ajuda-me a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalma os meus passos, Senhor, para que eu possa entoar o cântico de esperança, sorrir para o próximo e calar-me para escutar a tua voz. Acalma meus passos, Senhor. Inspire-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, tua presença em minha vida. Que assim seja. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, que o alvorecer de um novo dia seja objeto de alegria, de bem-estar e de gratidão no nosso coração. Ao levantarmos neste novo dia, que possamos permear a nossa vida com um início alegre, festivo, prodigioso, cheio de coragem, cheio de fé, cheio de gratidão. Agradecendo a noite que tivemos, o dia que vem por aí, a família e o teto que nos acolhe, o trabalho que nos sustenta, a relação que temos com os nossos irmãos de jornada. Agradecendo a Deus, a vida e todos os instrumentos que nos disponibiliza para tocarmos a nossa evolução, tanto quanto desejamos, a felicidade está posta. Um bom dia a todos, que assim seja. A nossa reflexão de hoje: há coisas que nos parecem úteis, até mesmo indispensáveis, mas que não o são, e outras que o são, mas assim não nos parecem. Tenhamos cuidado com a ilusão. Sabedoria é descobrir o que nos engana e procurar a verdade. Vejamos a questão da posse. Os que julgam apenas sua fortuna que tem nas mãos, se examinarem bem, com surpresa, encontrarão nela a participação de muitos. Pode-se dizer que dentro da fortuna estão os outros. No fundo, todos vivemos uns dos outros. Por isso, o que existe é nosso e não só seu. Não pense que tem algo que algo é seu e de mais ninguém. Em tudo que há, é de todos. Compreenda, o que parece ser só seu é de fato de Deus. E como Deus é para todos, o que está na sua mão deve servir a todos. Ao pensar assim, você se livra da ilusão da posse, põe-se a ajudar aos outros e nascem de alegrias na alma. Quem se livra dos apegos se aproxima de Deus. Somos, portanto, uma grande corrente,
um dependente do outro. O que achaste no Evangelho sobre este assunto, irmão Jussi? Bom dia. Bom dia, Antônio Pereira. Bom dia novamente, amigos e ouvintes. Podemos trabalhar esse tema em 2 capítulos do Evangelho. Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, que vai nos ensinar os princípios da caridade no capítulo 13 e como lidar com os bens materiais dentro desse sentido de posse coletiva e de posse individual que a reflexão nos remete, e também no capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, onde os Espíritos e o Mestre Jesus nos convidam a refletir sobre os prejuízos da avareza, nos convidam a refletir sobre o significado das desigualdades das posses e das riquezas, da verdadeira propriedade e, sobretudo, do desprendimento dos bens terrenos. Então nós temos 2 capítulos que podem nos esclarecer com uma certa profundidade a reflexão sobre como lidar com os bens materiais e com as posses nos dias de hoje. As grandes fortunas, em cima disso, então, é um erro? Não. Esse entendimento linear que se faz dos entendimentos do Evangelho, onde nós percebemos uma advertência bastante ostensiva para aqueles que detêm riqueza na terra, em momento algum Jesus ou os espíritos benfeitores estão maldizendo a riqueza. Em momento algum eles estão afastando os ricos das mesmas condições evolutivas e de progresso dos pobres, dos desvalidos. As condições que a ferramenta disponibiliza é que são diferentes. É necessária a riqueza para que a humanidade evolua. É através da riqueza que os grandes projetos evolutivos à disposição da humanidade são empreendidos, são exercitados e, na sua continuidade, trazem enorme benefício para todos, como a tua reflexão. É o que se diz sempre, o mau uso da riqueza. Aí sim, isto é um grande erro. Até porque nós sabemos, é dito pelos espíritos superiores, pelos nossos guias, mentores, enfim, que a riqueza é uma prova, ou até muito pior que a pobreza para nós outros aqui na Terra. Porque ela nos chama às paixões desmedidas, nos chama a tantas coisas erradas, né? Então, muitos que vêm aqui para a Terra, muitos de nós que vieram aqui para a Terra e pediram para não ter esta prova da riqueza, porque sabiam que poderiam sucumbir a esta prova. Quer dizer, era muito mais difícil do que a prova da pobreza, daquela que a pessoa tem muitas dificuldades. Na dificuldade é que nós nos unimos, é que nós fica mais solidário, né? Na dificuldade a gente fica muito mais solidário e a gente procura soluções que beneficia a mais gente, quer dizer, a mais pessoas, a um todo e não ao eu. Mas a lição vem bem dizer aqui que a gente tem que começar a pensar, parar de pensar um pouquinho no seu próprio umbigo, olhar para um todo, né? Olhar para todos, e nesse todos está o nós. Começar a parar de dizer eu, e dizer nós. O que eu quero o que eu quero ter? Aquilo que o outro tenha. Não, o que o outro tem? Aquilo que eu tenho. Então a gente tem que começar a pensar assim: eu posso ter alguma coisa e nunca ter a inveja daquele que tem mais do que eu, porque esta é uma prova muito mais difícil para ele do que eu tenho hoje. Confusão, né? E quando eu almejo dessa forma, com o olho grande, como se diz, as posses que os outros possuem, eu estou fazendo um exercício de comparação.
E é impressionante como o nosso ego facilita que a comparação seja feita sempre para com aqueles que têm mais que a gente. Por que a gente não faz a comparação com aqueles que têm menos com a gente? Porque diante desta situação que tu colocaste no início do teu comentário, a grande maioria da humanidade escolhe a prova da pobreza, que é a prova da resignação, que é viver simples e com pouco, como Jesus orienta, porque é uma vida mais segura. À medida e estão neste núcleo da pobreza, da miséria ou do pouco, uma grande maioria que escolheu, que planejou, e todos aqueles que rodaram na prova da riqueza. E que são muitos que rodaram na prova da riqueza, mas eles não são a maioria que escolhe a prova da riqueza, porque ela é muito difícil. A prova da riqueza implica em eu nascer para ser coletivo, para que aquele patrimônio efêmero de uma existência que Deus vai me emprestar servirá como guarda-chuva, como anteparo, como ferramenta fraterna para milhões de pessoas envolvidas com o meu projeto. E se nesta caminhada o meu ego superar o meu planejamento e eu começar a adotar atitudes que simplesmente trazem o meu comportamento para os pronomes no singular, para os verbos no singular, né? No eu, no meu, eu estarei caminhando para a derrocada do meu planejamento e já arrumando a minha estrada para a miséria das próximas encarnações. Para quê? Para que eu possa compreender que o amor é universal e deve ser exercido em todas as oportunidades que eu tenho. Então, na riqueza, com muito mais cuidado do que na pobreza. Cada existência é uma prova ou então uma própria expiação. E aí a pergunta que se faz, mas eu não deixei uma riqueza total, eu não adquiri para deixar para os meus filhos, para os meus netos, então não há uma hereditariedade nesse caso? E não é negado isso. O bom da doutrina espírita como consolador que Jesus nos enviou é que ela tem resposta para essas situações. Sim, claro. Não é vedado ao sujeito pelo trabalho, pelo suor, pela inteligência adquirir bens na terra. Não é vedado. O que é vedado é o mau uso dessa propriedade adquirida e deixar para os seus herdeiros produzirem o mesmo raciocínio. Porque esta propriedade, como nós dissemos, ela é efêmera, ela é um empréstimo, a verdadeira propriedade que nós levamos para o lado espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, não é nada disso que nós movimentamos e que os nossos sentidos alcançam. É a propriedade moral, são as virtudes, a nossa mala cheia de amor, cheia de caridade, cheia de bondade, cheia de perdão, cheia de compreensão. Aí a nossa mala está cheia. Não vai estar cheia de anel, de dólares e de nenhuma criptomoeda que hoje é muito usada hoje e está muito em notícias, em voga, né? Nada disso vai para o outro lado e a gente tem que ter consciência. Pois é, e quando eu falava em hereditariedade, eu também pensava assim, essa herança genética da fortuna, ela é tão somente física. No momento que eu deixar e fazer mau uso desta fortuna, embora eu tenha deixado para os meus filhos e netos, eu não herdarei na próxima esta mesma herança. Ela é genética material, física, e não genética espiritual. Não nascerei mais no berço de ouro, porque eu fiz mau uso dessa fortuna.
E repito, embora os meus filhos e netos ainda estejam a gozar daquela fortuna, eu nascerei num lar paupérrimo para ter aprendido a lição de que eu deveria ter usado, porque cada um percorre o seu próprio caminho. E subindo a montanha da vida, da existência, como a gente convida os nossos ouvintes, as pessoas que estudam o Espiritismo, olhando do alto a gente enxerga a planície, a gente vê muito bem e com clareza este processo que tu falaste. Toda a aquisição material gira em torno do planejamento de uma vida, de 2 vidas, de 3 vidas, mas não subsiste na eternidade do ser, que é a nossa verdadeira vida. É isso aí. Por isso que as pessoas às vezes perguntam, mas como o meu filho é parecido comigo? Claro, isso é herança genética física, mas o espiritual não tem nada a ver. Tem herança genética espiritual e herança genética física. São 2 coisas separadas. Mas como nasceu na mesma família e tem a mesma doença, os pais, os avós e os filhos a mesma doença? É devido à encarnação anterior. A lei de sintonia vai atraindo. E era a mesma família na anterior também, pertenciam à mesma família e que vieram atraídos com a mesma dor ou a mesma doença, que poderão ser curadas nesta encarnação. Não vieram para sempre acontecer a mesma dor ou a mesma doença. Segundo as orientações que recebemos dos espíritos que orientaram esse trabalho maravilhoso do Consolador, já na 3ª geração, e podemos ser nós de volta em espírito. Então, o neto já pode ser o avô reencarnado. Então, nesse sentido, nós estamos entrando e saindo da carne, como se diz, nos projetos contínuos de evolução, junto com o mesmo núcleo que criou as virtudes ou que criou os problemas. Por quê? Porque a lei nos impele ao exercício do amor. Por isso que essas coincidências, entre aspas, muito comentadas, né? Porque nós temos uma facilidade muito grande de comentar tragédias, né? Uma pessoa diz assim, eu estou com uma doença grave, eu estou com câncer, mas isso é um problema genético. Por quê? Porque o meu pai teve câncer, meu avô teve câncer, meu tio teve câncer, né? Então a gente vê aí que a lei de sintonia funciona. Todos estão com um objetivo único: aprender a fazer o enfrentamento das dificuldades e não criar doença nos seus perispíritos, para que os corpos sejam os enxugadores e os resolvedores dos problemas. Isso é importante que saibamos, e que saibamos também, inferindo todo esse estudo que nós estamos fazendo aqui agora, que somos elos de uma grande corrente. Não adianta dizer assim, eu sou eu estou lá sozinho, lá no meu canto, eu vou morar bem longe, eu sou um monge, um ermitão, e vou morar bem longe que eu não quero ligação com ninguém. Isso não existe na humanidade. Todos somos elos, a humanidade inteira. Por isso que ela precisa ser solidária. O que é ser solidário? É entender ao outro, é dar uma mão para aquele outro que está lá atrás, não deixa ele para trás. Não é só dar a mão, vem aqui, não, vá lá buscá-lo, dá teus passos de novo para trás para buscar alguém que não conseguiu te acompanhar. Isto é solidariedade que a humanidade tem que ter. Nós não podemos ser o elo arrebentado da corrente, o elo que se soltou. Nós temos que buscar cada elo e a corrente se firmar cada vez mais. Estamos ainda desunidos, esses elos estão cortados, estão desligados, mas a nossa função é buscar cada elo novamente, porque essa grande corrente que é a humanidade inteira, filha de Deus, nosso Pai Criador, boníssimo, possa novamente se reajustar. Enquanto nós estivermos com a intenção, com a ideia, ou sendo os praticantes do rompimento desses elos, estaremos em sofrimento, estaremos em dor, estaremos adoecendo. Por quê? Porque aí começa o entendimento da parábola ou do ensinamento de Jesus, que diz assim, fora da caridade não há salvação. Jesus quer dizer com isso que nós precisamos exercitar o amor para evoluir.
No exemplo que tu deste, Antônio, então eu vou para um lugar isolado e o que acontece? Eu paro de fazer o mal. Mas parar de fazer o mal não é o suficiente para evoluir. Eu preciso fazer o bem. E estando isolado eu não tenho como fazer o bem, eu estou sozinho. Então eu tenho que vir para o encontro dos meus irmãos de jornada e ali exercitar o amor. E a caridade é a expressão material do amor. Por quê? Porque ela dá de forma racional a forma como eu exercito o amor. Daí eu vou compreender que o amor pode ser praticado de forma material, sim, com esta enorme visão que a gente tem das pessoas desenvolvendo trabalhos para auxiliar ao próximo, mas sobretudo da forma moral, porque a forma moral ela edifica com mais fortaleza a compreensão do amor, porque ela implica muitas vezes na negação de sentimentos que nós até então exercitávamos. Por exemplo, é caridade moral praticar a indulgência, compreender as imperfeições do próximo. E isso é caridade e é muito difícil para nós. Nós temos com muita facilidade o dedo apontado para o erro do próximo. E isso traz um dano enorme e rompe aquela corrente que tu falaste. Rompe a corrente. E estamos isolados quando nós pensamos que o nosso próximo é nosso concorrente, que o nosso próximo é o nosso inimigo, que o nosso próximo é o nosso adversário. Não, é o nosso companheiro de jornada. Todo aquele que aparece de repente, de supetão, de sofrenaço, como diz o gaúcho, à nossa frente, tem alguma razão de ser. Este é o nosso próximo daquele momento. Ah, mas o próximo é aquele que está do meu lado na minha casa. Esse também é teu próximo, sim. Mas aquele que apareceu assim de repente também é teu próximo. Alguma coisa há. Na sociedade acontece isso. Nós vivemos em sociedade. Todo dia aparece alguém à nossa frente que parecia ser um estranho, mas ele está precisando de algo. Esse é o nosso próximo que temos que ajudar, que temos que saber do seu lado, do seu sofrimento, para poder aliviá-lo e ligar este elo que estava desligado. Porque nós somos o elo, é a humanidade inteira. E eu sempre que posso, e felizmente comecei a compreender um pouquinho disso, as pessoas dizem assim: Julci, mas como é que tu entende a misericórdia divina, onde ela está? Vejam no raciocínio que o Antônio levantou agora, quanto tem de misericórdia divina nisso. A misericórdia divina facilita o exercício do amor que nós temos que praticar. Vamos dar o exemplo agora para todos os espíritas que estão nos escutando. A misericórdia divina, a companhia espiritual positiva nos levou por algum motivo a um núcleo chamado Casa Espírita. Neste núcleo, todos nós estamos lá com possibilidade de praticar caridade. E olha a vantagem que nós temos no núcleo espírita. Os desvalidos, os desgraçados, os desesperançados, os adoentados, os enlouquecidos nos procuram para que nós exercitemos o amor. Veja como seria difícil nós sair a buscar a oportunidade de praticar o amor. Fomos levados a um núcleo onde a desgraça se apresenta para o exercício do amor. Isso também está ligado e deveria estar, e está ligado a todas as casas religiosas. Pode expandir. Deve, porque todo mundo vai buscar alguma coisa, e aqueles que estão lá responsáveis por estas casas têm todo esse papel importantíssimo de ligar cada elo que está desligado. E não estão fazendo nenhum favor para o próximo. Estamos exercitando a nossa evolução. Veja como é bonito o processo, como é encantador o processo, como nós que temos essa clareza religiosa e espiritual, ao amanhecer temos que agradecer esta oportunidade, porque ela é ímpar nas nossas vidas.
Agora mesmo, nós chegamos aqui na rádio há pouco tempo e se encontramos com diversas pessoas, umas muito conhecidas, outras mais ou menos, e aí nós estamos aplicando naquela hora um abraço, no mínimo um abraço, um aperto de mão, que também é a caridade, né? Porque nós estamos nos devotando àquele próximo que está ali próximo de nós e que precisa de um olhar, pelo menos um olhar. Um olhar, um sorriso, um movimento de empatia é caridade, é o amor em exercício. E para isso não precisa ter nenhuma posse. Basta ter boa vontade e dizer que, sendo cristão, pratica o que Jesus ensinou. Vamos começar a partir de hoje a praticar, portanto, o nós. Deixar o eu de lado e começar a falar nós. E o eu vai ficar escondido. Porque esse eu vai aparecer depois, na volta do filho pródigo. Muito bem, que bela reflexão, nós pararmos de olharmos somente para o nosso umbigo, levantarmos a cabeça e enxergarmos a vida como ela se apresenta, ou irmos na nossa janela e verificarmos o que tem além da nossa visão, do nosso conforto, do nosso bem-estar. Estamos já encerrando. Vamos aí, um abraço lá para a dona Cecília, que está um pouquinho adoentada, que ela receba o nosso carinho, e esta prece, que as águas sejam fluidificadas, né? Lá para a Jandiva, lá para o Marcos, para o Miguel, lá para a Salete Ana Mantelli, para aquelas criancinhas, a Sofia, para o Fir, para o Manuelão, que estava de aniversário, os 90 anos do Manuelão, aquele abraço para ele. Todas as pessoas que estão ligadas aqui, a Dona Bromilda, a Dona Maria de Lourdes, enfim. Para nossa colega de casa espírita, Neuza, para sua vizinha, Claire Fetter, a Claudete Cadem, a Maria de Lourdes, a Fátima Ertel, a Ângela Pereira, a Loraci Ren, a Carla Berni, o Benício Werner, Luiz Carlos Pauli, Eliseu Scherer, a Zoida, querida amiga, um beijo no coração, ao Amauri, ao Álvaro, ao João, ao Joel, a todos os nossos amigos das casas espíritas e de todos os credos, porque Deus e Jesus servem a todos e o manto nos serve sempre. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela,
farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebes a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.